Fala pessoal, olha, mais uma bomba agora pra cima dos bolsonaristas. Eles estão em desespero, estão morrendo de medo porque sabem que a prisão do Bolsonaro está cada vez mais próxima. E o Alexandre de Moraes acabou de marcar o depoimento do Bolsonaro, no caso do golpe, não é no caso do Eduardo Bolsonaro não, no caso do golpe, para segunda-feira. Segunda-feira agora, já. E depois disso já entra a fase de debates e conclusões finais do processo. Então o processo do Bolsonaro está correndo a jato, está muito rápido. Eles sabem que a prisão do Bolsonaro pode acontecer nos próximos meses. Ele não chega no Natal, ele não chega no final do ano. E isso justifica esse medo que eles estão, o fato do Eduardo Bolsonaro ter fugido para os Estados Unidos para desesperadamente pedir ajuda do governo dos Estados Unidos. O nome disso é desespero. Eles estão com medo, eles estão desesperados. Eles sabiam que quando eles fizessem isso, eles teriam que responder por obstrução de justiça. E isso pode justificar, inclusive, a prisão preventiva do Bolsonaro, que são coisas diferentes. A prisão preventiva é uma prisão porque ele estaria atrapalhando a investigação. Então ele poderia ser preso antes mesmo da condenação. Mas a questão é, a condenação final, o resultado final do julgamento, deve sair já nos próximos meses. Então, independente dele ser preso ou não, no depoimento de quinta-feira, o Bolsonaro vai ter que responder, porque ele falou que está bancando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e nós sabemos que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para atrapalhar as investigações. Então, o Bolsonaro ele pode sair preso quinta-feira de lá, mas aí seria prisão preventiva. E a prisão definitiva mesmo, com condenação, deve acontecer nos próximos meses. É por isso que eles estão completamente em desespero. E aí eu pergunto para vocês, vocês estão com pena do Bolsonaro? Estão com pena do Eduardo Bolsonaro? Que ele mesmo disse que é o bananinha? E para quem quiser mais atualizações sobre a prisão do Bolsonaro, se inscrevam aqui, porque aqui é o lugar certo. Aqui nós não deixamos passar nenhum minuto. Bolsonaro preso, aqui vai sair e nós vamos rir da cara deles, de todos eles juntos. Bora pra cima deles. O ministro Alexandre de Moraes acaba de tomar uma grande decisão e vai ficar frente a frente com Bolsonaro e outros réus, porque o ministro acaba de marcar a audiência onde vai ouvir tanto Bolsonaro como mais 7 réus. Vou ler aqui, galera. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, marcou para a próxima segunda-feira, 9, o início dos interrogatórios dos réus na ação penal que investiga uma tentativa de tirar o tijolo do canto. Moraes é o relator do processo. O interrogatório será presencial na sala de audiência da primeira turma do STF. Apenas o ex-ministro Braga Neto, que está detido preventivamente, né, galera, no Rio de Janeiro, falará aí por videoconferência. O primeiro a ser ouvido é o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Em seguida, os demais réus. Em seguida, Alexandre Ramagem, o ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, né? Augusto Heleno, o ex-ministro do GSI, e em seguida vem aí o ex-presidente Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Deixa aí o que vocês acham. Alba! O líder do PT, Lindbergh Farias, acaba de pedir o bloqueio de bens de Jair Eduardo Bolsonaro e o bloqueio do passaporte de Eduardo Bolsonaro na Polícia Federal. Lindbergh foi depor e enviou um dossiê para a Polícia Federal com todos os crimes do Eduardo e do Jair Bolsonaro. Olha aqui o Lindbergh, ó. Gente, hoje no meu depoimento na Polícia Federal eu peço o bloqueio dos bens de Jair Bolsonaro. Porque ele confessou que está sustentando o Eduardo Bolsonaro lá fora, nos Estados Unidos. Ele está sustentando para quê? Para Eduardo Bolsonaro ficar andando de um lugar para outro, mentindo, conspirando contra o Brasil, pedindo sanção de uma nação estrangeira contra uma instituição independente do Poder Judiciário brasileiro, contra vários ministros supremos, contra o Procurador-Geral da República. São vários crimes. Ele quer obstruir a justiça. É um golpe continuado. Porque qual é a diferença entre quem depredou o Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro e o que Eduardo está fazendo, Eduardo Bolsonaro? Numa campanha cotidiana de ataques ao Supremo, pedindo sanções de uma nação estrangeira. Eles estão preocupados agora porque eles sabem que esse bloqueio das contas, e eu pedi também que o COAF, que monitora as movimentações financeiras, se debruce sobre as contas e a movimentação financeira do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, de quem participou nessa trama golpista. Agora eles estão sentindo uma coisa. Eles estão sentindo que está colando neles a defesa dos Estados Unidos. E o ataque ao Brasil. Eles estão sentindo que a gente está dizendo Brasil é dos brasileiros. Que defender as instituições democráticas nacionais, agora, é uma questão de quem defende verdadeiramente o nosso país. Aí já estão querendo mudar o discurso. E agora começam também a dizer, estão mansinho já o Eduardo Bolsonaro, dizendo o seguinte, não, é só o Alexandre de Moraes, mentira. Eles estão trabalhando sanções contra vários ministros. Eles estão ameaçando. Eu consegui, pessoal, hoje, provar. Fiquei 2 horas lá. Toda a conexão entre as ações do Eduardo Bolsonaro lá, com quem ele conversou, com tudo que está sendo feito. Olha,
eu saio fortalecido, porque eles estão receosos com o que aconteceu e mais do que nunca, a gente tem que dizer para todos que a bandeira dessa turma bolsonarista não é a bandeira verde e amarela brasileira. É o chapéu do Donald Trump. Faça a América grande novamente. É a bandeira dos Estados Unidos. Esse Eduardo Bolsonaro, além de tudo, foi denunciado por mim por atentar contra a soberania nacional e por crime de traição nacional. A gente tem que se preparar, porque dia 9 vai ser o depoimento de Bolsonaro no caso do golpe. O tanto de meme que vai sair não vai estar escrito. Lembrei até, tem uma série que um dos primeiros episódios chama Breaking Bad. Eu mostrei aqui o vídeo faz um ano, mais ou menos. Não posso mostrar muito, porque senão dá direitos autorais. Que o cara queria lavar muito dinheiro do crime que ele estava ganhando. E aí, o advogado dele falou para ele, olha, você pode fazer pedir doações, faz uma vaquinha. Aí muita gente vai te doando dinheiro, e aí no meio desses dinheiro, todo mundo vai te doando $10 cada um, $20 cada um. No meio disso, você vai colocando dinheiro aí do seu crime. E aí você consegue lavar todo esse dinheiro criminoso. Aí você fala, pô, que coisa, não parece alguém que fica pedindo Pix toda hora? E aí no meio do dinheiro do Pix, entram aí milhões de dinheiro, talvez do crime? Olha só, tudo vai se encaixando, né? Bomba urgente. A hora chegou. Bolsonaro vai encarar a justiça cara a cara pela primeira vez. O ministro Alexandre de Moraes marcou o interrogatório do ex-presidente. E não tem mais fuga. Não tem mais live. Não tem mais discurso. Vai ser no Supremo. Presencial na frente de todo mundo. E mais, com o homem que ele mais teme. Alexandre de Moraes. Gente, chegou. Não tem mais volta. O Brasil vai assistir o ex-capitão explicar, na marra, o que fez no plano golpista de 2022. No dia 9 de junho, começam os interrogatórios no Supremo. O primeiro a falar será ele, Mauro Cid, o delator. E quem conhece direito penal, sabe. Réu colaborador fala primeiro porque joga a bomba no ventilador. Depois vem a ordem alfabética. Ramagem, Torres, Garnier, Heleno, Paulo Sérgio, até que Bolsonaro entre em cena como sexto interrogado. Sim. Dessa vez, ele não pode fugir. Não pode silenciar todo mundo. Ele pode ficar calado, claro, como prevê a Constituição. Mas o silêncio também fala, e fala alto. E a audiência, gente, vai ser presencial. Todos na mesma sala. Embora Moraes tenha proibido diálogos entre eles, Bolsonaro vai ver nos olhos os generais que ele arrastou para a tentativa de golpe. A cúpula da conspiração vai estar lado a lado. Isso nunca aconteceu antes na história do Brasil. É inédito. Esses interrogatórios não são meramente formais. Eles são essenciais para a consolidação da prova. Cada um vai ser questionado sobre onde estava, o que sabia e o que fez. E o mais importante, se confirma ou não a denúncia. Se mentir, pode ser enquadrado por falso testemunho. Se falar demais, pode se incriminar. E se ficar em silêncio, vai ser lido como quem não tem defesa. Ou seja, está enquadrado. Além disso, Moraes deixou claro, qualquer inconsistência vai gerar novas diligências. Isso significa que se alguém entrar em contradição com Mauro Cid, ou com provas materiais, o processo pode se aprofundar ainda mais. E quanto mais escavação, mais podridão vem à tona. Ao longo das últimas 52 testemunhas, ao longo das últimas semanas, 52 testemunhas foram ouvidas, a maioria pela defesa, e nem assim conseguiram desmontar o centro da acusação. Tanto é que desistiram de 29 testemunhas. Isso é raro. Só desiste quem vê que não tem mais o que explorar. E Bolsonaro? Ele acompanhou todas as sessões por videoconferência, observando em silêncio, como quem vê o próprio castelo desabar. Tá aí. Esse interrogatório é mais do que uma formalidade. É a linha de chegada de um inquérito minucioso. E se Bolsonaro mentir, será confrontado com depoimentos anteriores, com mensagens, com agendas, com gravações, com confissões. Sim, Bolsonaro está contra a parede. E se disser a verdade, pode incriminar a si mesmo e seus aliados. Em qualquer cenário, ele perde. Sim, gente, qualquer cenário, Bolsonaro perde. A partir da semana que vem, o Brasil pode presenciar o início do fim da impunidade que cerca os poderosos. Alexandre de Moraes vai conduzir os interrogatórios e Bolsonaro, pela primeira vez, terá que responder. Não em rede social, não no cercadinho, mas no banco dos réus. Sim, a justiça está chegando e o país está assistindo. Sim, vai ser um espetáculo.
Então, você só pode abrir uma empresa se você tiver clientela. Não adianta somente pegar a tabela de preço e saber quais o tipo de serviço que eles faziam. Tem que pegar a lista de clientes. Se eles cobravam até 250 mil para desviver um ministro do STF, com certeza tem a clientela para esse tipo de trabalho. Então, quem é que ia pagar um valor desses? Cadê a lista dos clientes desse pessoal? Esse aqui foi o vídeo mais visto do Lula na rede ao lado, alcançando milhões de pessoas e tendo dezenas de milhares de compartilhamentos. Você sabe dizer o motivo do vídeo ser tão popular? Olha aí. Hoje, quinta-feira, 29 de maio, você que é cidadão de bem, quero chamar a sua atenção neste vídeo. Antes já me fala de qual cidade você está me assistindo. Aperta neste coração para mostrar ao mundo que estamos juntos. E segue meu perfil para provar ao mundo que eu não estou sozinho, companheiros e companheiras. Querem me calar a todos custos. A oposição está o tempo todo criando fake news, querem calar a voz do povo, dizendo que o Lula não vai ganhar mais as eleições, estão dizendo por aí que o povo não está mais com o Lula. Eu quero saber de você hoje. Eu preciso do seu apoio. O Brasil não pode parar. Lutamos juntos até aqui. E não podemos desistir agora de fazer esse o maior país do mundo. Eu sei que o povo merece mais. Eu reconheço isso. Mas também temos uma oposição que está o tempo todo atrapalhando o trabalho do governo. Eles não querem ver o povo feliz. Eu já disse que minha bandeira não é partido. Minha bandeira é Brasil livre da fome e da desigualdade. Pois bem, esse vídeo é de inteligência artificial. Esse não é o Lula falando. E é tão popular porque no começo o Lula pede engajamento. Ele fala, comenta de onde você é, curte, você tá comigo. Esse é o tipo de coisa que o verdadeiro Lula poderia fazer. Porque, olha, alguém foi lá, fez um Lula de inteligência artificial e bombou na rede ao lado. Bombou. É inacreditável que alguém acredite nessa balela até hoje. Se eu pegar você agora aqui, levar para um canto, deixar algumas horas confinada, isso é tortura. Esse Bolsonaro aí eu não gosto não. Eu gostava dele quando ele amava os torturadores, endeusava aqueles psicopatas que tinham prazer em praticar maldade com as pessoas, você lembra? Não lembra não? Então deixa eu refrescar tua memória. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Então, será que Bolsonaro mudou? Ou ele é só um covarde mesmo, hein? Quando você vê pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, porque estavam com uma camisa verde e amarela e uma Bíblia embaixo do braço, isso é tortura. Isso não é tortura não, Bolsonaro. Isso é só a justiça trabalhando mesmo. Até porque a gente não tá vendo a polícia invadindo a igreja para prender ninguém não. Só porque a pessoa anda com uma Bíblia embaixo do braço, né? As pessoas foram presas no dia 8 de janeiro porque foram motivadas por você. Elas foram para Brasília com o intuito de tomar o poder. Quebraram tudo lá e tinham a certeza de que você ia meter o louco e iam derrubar a democracia. Mas me parece que você abandonou a sua tropa. E o pior, não deu nem um realzinho sequer para pagar um advogado para os soldados que foram presos, né? E muita coisa que já aconteceu lá é semelhante aqui. O próprio 6 de janeiro no Capitólio, o nosso 8 de janeiro aqui. Você não tem vergonha não, rapaz? Até isso você imitou Donald Trump, não foi? A única diferença é que lá tinha um velho babão, sem condição nenhuma de enfrentar o mestre da mentira. Mas aqui tem um nordestino arretado que botou você nessa posição aí, ó, de grande valentão golpista, a vítima da sociedade implorando por direitos humanos. Quem te viu, quem te vê, hein, malandro? Aqui eu espero que não precise chegar um presidente de direita para fazer isso. Até porque nem tão cedo o povo brasileiro vai cair nessa lenga-lenga de novo, não. O povo tá traumatizado com a sua administração. É claro que tem aquela parcelinha de doido por aí que ainda te apoia. Mas você voltou para o lugar onde nunca deveria ter saído. De projeto de líder de extrema-direita mal sucedido para um verdadeiro zero à esquerda. Quem diria, hein? Tu não apita mais nada, rapaz. Teu negócio agora é pedir ajuda humanitária. Cadê aquele pitbull violento, instrumentado por coaches e pastores evangélicos, hein? Tá escondido com medo do Xandão, né? Olha, deixa eu te mostrar como é que age um líder de verdade. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, de desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. E aí? Aprendeu? Ficou ligado como é que funciona? Aprendeu nada, né? Essa matéria de dignidade, você faltou todas as aulas. Houve alguma tentativa armada de mudar o Estado Democrático do Brasil? Não houve. Tá certo, não houve não. Mas foi só por covardia, hein? Tava tudo armado. Só que ao invés de irem 10 milhões de imbecis pra lá pra Praça dos Três Poderes, foram só 20 mil lunáticos. E daí, seus parceiros, aqueles poderosos generais aposentados, baixaram a guarda, arriaram a bandeira, perderam por WO.
Quem mandou acreditarem nesse fracassado aí? Que é o primeiro sinal de derrota? Já foge igual um vira-lata com o rabinho entre as pernas, hein? O herói da nação agora tá dependendo dos direitos humanos. Quem diria isso, né? Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. Se eu te levar para um canto e deixar algumas horas confinado, isso é tortura. Será que é? Ou será que é só mais uma mentira? Bora ver. Tortura. Dor violenta que se inflige a alguém, sobretudo para arrancar alguma revelação. Suplício. Igual fizeram com a Dilma. E lembra o que é que você fez, meu irmão? Agora você quer customizar a tortura para se salvar da cadeia e dizer que não teve processo legal? Tá de brincadeira, né? Só atalho que cai na tua escola, amigo. Mais de 2.000 foram indiciados pelo 8 de janeiro. Só 84 estão presos. Se isso não é processo legal, o que é então, hein? Mas a verdade não importa nada. Só importa o que você vende como verdade. Bolsonaro é um grande vendedor, né? Pena que ele vai pra cadeia. Eu te pergunto, essas pessoas estão sendo condenadas 14, 15, 17 anos de cadeia por estar com a camisa verde e amarela, uma Bíblia embaixo do braço, sem o devido processo legal. Não é uma tortura? Quem está à frente desses inquéritos? Deveria ter pensado nisso antes, né? Mas passou 4 anos querendo acabar com o STF, assim como queria derrubar os seus comandantes no exército quando você foi preso, você lembra? E agora se faz de coitado. Assume o teu BO, rapaz, tá feio isso. Tem uma senhora, jovem senhora de menos de 30 anos, que pintou lá de batom na estrada, com 2 filhos de 4, 5 anos de idade. Lamentável, né? Que essas pessoas estejam presas. Isso porque acreditaram em você. Com tanta gente boa nesse mundo, foram logo acreditar num golpista, um agitador profissional, que por onde passou, foi escorraçado sempre que pôde. Na verdade, o que é isso? É uma maneira de buscar eliminar a direita no Brasil. Claro, pra sempre. Porque a direita é golpista. Porque o povo acreditou que você seria a solução. E aí depois não quis comprar vacina, meu irmão. Tirou um médico, a mando de Donald Trump, e botou um soldado pra fazer o que você mandava. E agora vem tirar essa onda aí, meu irmão? Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Opa, tá pintando o clima. E você vê alguns por aí, importantes, pessoas importantes, né, de outro poder, falando abertamente, nós derrotamos o bolsonarismo. O bolsonarismo é o pior que tem no mundo. Pra você ver como é que a sua gestão foi ruim. E o pior é que ainda se acha a cereja do bolo, quando na verdade é o cocô do cavalo do bandido. Olha, mesmo com toda a armação que você fez, com todo aquele dinheiro despejado, com a tentativa de golpe, meteram o pé com você da presidência. Ninguém aguentava mais, meu irmão. E mandaram você embora porque tu é ruim mesmo. Ninguém roubou nada, não. Você foi o único que não ganhou 2 vezes. Porque você é mau, cara. É egoísta. Porque você é vaidoso e queria tomar o poder à força. Como já é de costume, né? Só que, mais uma vez, você foi derrotado simplesmente porque não entendeu uma coisa muito simples. Que o verdadeiro mal do malandro é achar que todo mundo é otário. Tô falando sério. Brasil está em primeiro lugar no ranking do PIB do G20 do primeiro trimestre. Em efeitos de comparação, veja os Estados Unidos comandado pelo maluco do Donald Trump. Menos 0,2%. Faz o L. O que tem que ser discutido é o absurdo de se tentar impor essa narrativa mentirosa que foi uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. A tentativa do golpe de Estado começou no próprio dia da eleição, Flavinho Bolsonaro, quando eleitores de Lula, lá no Nordeste, foram impedidos de chegar até o local da votação. No dia seguinte houve aquele quebra-quebra, né, com atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Após tudo isso, começaram, né, os patriotários a se bancar na frente dos quartéis pedindo intervenção militar. Teve a minuta do golpe? Sim. Teve? Não, tem, né? E tem muitas provas cabais sobre isso. São áudios, vídeos, não tem? A prova tá ali que ninguém pode negar que houve sim essa tentativa de golpe. Vocês todos dessa família se elegeram através das urnas eletrônicas e seu pai já em 2021 já começou numa live com ataques, né, colocando em dúvida as urnas eleitorais que já temos há acho que 20 ou 25 anos aqui no Brasil. Quer dizer, ele sempre se elegeu com ela, mas ele sabia que com o Lula ele não teria condição de ganhar, porque o que o teu pai realmente queria era se perpetuar na política como presidente, para aí sim o Brasil virar uma ditadura, porque a partir desse momento, se ele vencesse, já que ele estava pedindo para as Forças Armadas, né, darem esse golpe de Estado, era isso claramente que ele pretendia, e só não houve porque 2 comandantes das Forças Armadas não aceitaram, porque se a maioria tivesse aceitado, hoje sim nós estaríamos vivendo numa ditadura, porque
com certeza o seu pai nunca mais iria deixar a presidência. E caso o deixasse, seria para colocar algum de vocês, que aliás é isso mesmo que ele quer, porque vocês são contra que a Michelle, né, se candidate, porque vocês querem deixar tudo mesmo a roubalheira em família. E teu pai também sabia que a partir do momento que ele perdesse a eleição, tudo viria à tona, toda a roubalheira, todos esses golpes que a gente está descobrindo agora, de INSS e tantos outros, que em todos o seu pai claramente está envolvido. Basta dizer sobre o do INSS que ele não quis que investigasse. Aliás, na época do seu pai, ninguém podia investigar nada, né? A Polícia Federal, qualquer delegado que quisesse investigar algo, era trocado, né? Fez isso até com o ministro, né, da Saúde, porque ele queria mesmo era cloroquina, né, e ivermectina. Ou seja, né, o bucho de égua é um ser escroto, para falar o correto.